Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Silvana Todeschini e hoje eu estou aqui a convite da Círculo, trazendo para vocês uma peça que ficou muito fofa, que é este coelhinho porta-bombons. Olha que lindinho aqui, ó, tá cheio de bombonzinhos aqui dentro. Essa peça aqui já é pensando na Páscoa, para que vocês possam fazer para presentear e para vender, faturar uma graninha extra aí, tá bom? É uma peça muito fácil de fazer, bem simples e rapidinha, eu tenho certeza que vocês vão amar. Então, vamos lá para a nossa listinha de materiais e para o nosso passo a passo dessa fofurinha aqui, ó. Para o corpo do nosso coelhinho, que também é o cestinho, a gente vai usar um pote reciclável. Aqui, no caso, eu recortei um pote de maionese. Mas você pode fazer também com a garrafa PET, tá? Vai cortar aproximadamente 8 centímetros de altura, tá? E a largura do pote vai depender aí do que você vai estar reutilizando. Na parte de fios, nós vamos utilizar o Amigurumi Soft na cor 8001, o branco. Vamos utilizar o Barroco Macramê Natural na cor 0020. E eu usei também o Barroco Maxicolor, o Macramê Maxicolor na cor 7625, que é a cor castanha. Então, ó, eu já tenho aqui o meu potinho reciclável. Pode ver que ele fica aqui, ó, o corte ele fica bem afiado aqui quando a gente corta, tá? Eu recomendo que você pegue esta parte aqui e passe, ó, ela aqui, ó, no ferro de passar roupa. Dá uma passadinha. Por quê? Porque assim você vai selar esse corte que você fez e ele vai ficar com um acabamento melhor. Eu já vou mostrar para vocês. Olha só, ele dá um acabamento melhor. Ele vira aqui para fora e fica todo certinho, ó, tá? Ah, mas não estraga o ferro? Não, gente, olha, não estraga o ferro porque ele só amolece e molda com o calor, tá? Então, essa parte tá pronta. Aí, agora, a gente vai cortar os fios, então. Primeira coisa que a gente vai fazer é cortar os fios do Barroco Macramê no sentido do comprimento da nossa peça aqui, tá? Então, nós vamos colar aqui no fundo, agora entra a cola quente, vamos colar as tiras, né, os cordões de macramê aqui no sentido do comprimento. Agora, eu vou pegar o fio macramê na cor castanho e vou cortar vários cordões de aproximadamente 40 centímetros, tá? Porque a gente vai dobrar ele ao meio e vai colar aqui no fundo do nosso cestinho. Então, a gente vai ter que preencher aqui, ó, toda a lateral do nosso cestinho, tá? Quantos fios vou cortar? Vai depender da largura do seu cestinho, do seu reciclável aí, tá? Aí, agora, é só, então, dobrar esses fios, esses cordões ao meio. É melhor deixar ele com uma sobra aqui, tá? Porque depois a gente vai fazer o desfiadinho e virar pra dentro, pra ficar com aspecto de forro de cestinha. E aí, vai colando tudo um do ladinho do outro. Agora, a gente entra, então, com a cola quente. E você dobra ao meio e cola aqui. É só para prender o fundo, porque depois a gente ainda vai fazer um acabamento aqui no fundo, tá? Ó, vai colando um do ladinho do outro. Em toda a volta do cestinho, tá? Cola em toda a volta aqui. Bem, pessoal, então, olha só, terminei de colar todo
a volta aqui de todo o fundo do meu potinho. Eu tive aqui um número par, a gente vai precisar de número ímpar. Então, a gente vai precisar de número ímpar, né? Para que a hora que a gente fizer os entrelaçamentos, ele termine e comece da forma correta sempre. Então, eu venho aqui, ó, arrumo um espacinho e encaixo onde eu tiver com mais folga aqui, ó, tenho mais folga aqui. Eu vou encaixar um cabinho aqui, tá? Então, precisa ter números ímpares de cabinho aqui, tá bom? Ok? Então, eu encaixei um aqui agora. Agora, a gente vai medir, então, o fio com o Barroco Macramê natural, na cor natural. Você vai fazer uma volta na circunferência do seu potinho, tá? Ó, por cima mesmo já desses que a gente cortou. E aí, essa medida que você tiver aqui, você vai dobrar ela, multiplicar ela por 10, tá? Então, eu vou medir aqui só para falar para vocês quanto que a gente tem de circunferência aqui, tá? Eu tenho aqui aproximadamente 25 centímetros de circunferência. Então, se você tiver um potinho de 25 centímetros de circunferência e cortar ele na altura de 8 centímetros, você vai precisar de aproximadamente um cordão de 2,5 metros do fio macramê na cor natural, tá? Você vai dobrar esse cordão ao meio, ok? E a gente vai começar a fazer o nosso trançado aqui, então, tá? O primeiro aqui, ó, eu vou pegar e passar por baixo, tá? Então, eu venho aqui, ó, onde tá a dobra, eu vou até pôr um pouquinho de cola pra ele segurar e a gente não perder ele enquanto trança, tá? Então, eu vou colocar aqui um pouquinho de cola. Aonde ele dobra, eu coloco a cola, tá? Então, esse vai passar por cima, ok? Ó, esses dois cabinhos iniciais passam por cima. Os dois próximos, ó, vai arrumando o fio, tá? Não deixa ele torcidinho, deixa ele retinho. Os próximos dois aqui, ó, a gente passa por baixo do cordão que a gente tá guiando. Os outros dois, a gente vai passar... Quando eu digo dois, ó, é exatamente os fios que estão dobradinhos aqui, que a gente colou dobrado, tá? Passam por cima. O próximo passa por baixo. Ó, os dois seguintes passam por cima. Então, a gente vai ficar trançando, ó. Ora ele passa por baixo dos dois cabinhos, ora ele passa aqui por cima dos dois cabinhos. Então, ora você tem que levantar e passar, ora você só tem que conduzir aqui, tá? Ó, vai entrelaçando desta forma aqui. Por baixo e por cima, por baixo e por cima. Tá? Até chegar lá no final, lá no início do nosso trançado, onde nós começamos a circunferência, então, tá bom? Olha só, então, chegamos aqui ao final, que é onde a gente começou. Esse aqui, ó, ele tá passando por cima, esse passou por cima, mas como a gente vai começar a trançar e fazer ele em espiral agora, circular, ó, agora ele vai passar por baixo, os dois cabinhos, né? Ele vai passar aqui por cima. Esse aqui a gente inverte, tá? Ó, ele tava saindo por baixo do cabo, agora ele vai sair por cima. Vai ajustando, ó. Tá em cima, agora ele vai ficar por baixo. Então, agora a gente vai inverter, ó. O que tá embaixo passa pro lado de cima e o que tá em cima passa pro lado de baixo. Ó, ele já vai trançando, já vai dando um efeito de cestaria aqui, tá? Tá por baixo, vai passar por cima, e aí você vai segurando e ajustando, tá? Ó, vai segurando e ajustando. Só o primeiro ali que é mais complicadinho, porque a gente vai definindo, né? E não tem uma segurança ainda para amarrar, mas agora já tá, ó, firme, já tá bem preso, é só ir trançando, tá? Você vai trançar desta forma, sempre intercalando o que tá por cima na volta seguinte fica por baixo e vice-versa, até chegar aqui no topo
do nosso cestinho, tá? Sempre que chegar aqui no final vai ter essa inversão e você vai continuar trançando e ele vai continuar desencontrando, tá bom? Olha como ele vai ficando um cestinho bem bonitinho, tá vendo? Eu já tô aqui na terceira ou quarta volta. E aí, a partir do momento que você vai firmando todos os outros, né? Faz as 2, 3 primeiras carreirinhas ali, voltinhas no caso, né? Ele vai ficando mais fácil pra gente trançar. A lógica e a sequência fica mais clara, mais nítida na nossa cabeça, tá? Ó. Olha como ele tá ficando bonitinho. Acho que eu tenho que dar mais 2 voltinhas só aqui e já vou finalizar. Pronto, olha só, cobrimos toda a superfície, já ficou aqui todo trançadinho, no formato de cestaria. E já cheguei aqui, então, no meu limite, tá? Aí, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar e vou passar um cordão aqui, agora a gente volta com a cola quente, tá? Um cordão em toda a volta, ó. Você vai ajustar eles aqui e vai passar em toda a volta até encontrar aqui do outro lado onde começou, tá? Só pra fazer um acabamento aqui nessa parte, tá? Então, vai sobrar um tantinho ainda de fio aqui. Então, vamos lá. Bem na lateral aqui, ó, você vai prender todos esses cabinhos aqui agora. Segura e coloca este cabo para dar o acabamento aqui. Vai passando os que passam por baixo e os que passam por cima. E vai colocando o cordão. Delicado, tá? Não precisa de força, não precisa prender, tá? É só pra dar um acabamento mesmo. E deixar o trabalhinho mais retinho. E os dois, né? Deixa os 2 cabinhos juntos aqui. Chegou aqui ao final, então, ó. Onde eles se encontram, transpassa aqui um pouquinho, não tem problema, tá? E pronto. Agora é só cortar aqui os excessos do cabinho que sobrou. Pode pôr um pouquinho mais de cola, dar uma assentadinha aqui nas pontinhas para não desfiar, tá? E aí, olha, o cestinho tá pronto. Aí, vai sobrar muito aqui, ó. A gente não vai precisar de tudo isso. É aquilo que eu falei, é melhor sobrar do que faltar, certo? Então, você vai cortar aqui agora esses cabelinhos, aproximadamente 2 dedinhos só, tá, ó. Pode cortar o excesso, deixando aqui 2 dedinhos apenas. De todos eles, ok? Ó, quando você cortar tudo, ele vai ficar assim. Aí, agora, você abre todos esses cabinhos, ó. A gente já prendeu, já costurou ali. Abre todos esses cabinhos aqui, para que ele fique com o aspecto de palha, sabe? De cestinho, de complemento mesmo da cestaria, tá? Vai dar um efeito bacana. Aí, você não precisa se preocupar com a parte do acabamento também, né? É só desmanchar, se você tiver a rasqueadora, pode passar a rasqueadora aqui, tá? Uma escova de cerdas duras. Ó, vai passar tudo. E aí, essa parte, ela vai lá dentro. Ela vai ficar aqui, ó, porque ela vai esconder os nossos bombons, os nossos ovinhos de Páscoa, o que você for colocar aqui dentro, tá? Ela fica aqui dentro, que é pra ficar fechadinho mesmo, ó. Aqui ficou até menorzinha, eu deixei menorzinho.
mas ele pode ficar assim, ó. E aí, quando você coloca os bombonzinhos, ele fica com aspecto de ninho, tá? Aí, aqui embaixo, a gente tem que dar um acabamento aqui, ok? Então, você pode pegar, é sempre com a cola agora, tá? Vai pegar o cordão que a gente fez no início, e aí você vai enrolando todo esse cordão aqui na parte onde está o transparente ainda, tá? Eu não pus a cola só para poder mostrar para vocês como que a gente vai enrolando, ó. Você vai pôr a cola, vai pondo a cola e vai enrolando. Vai pondo a cola e vai enrolando, para cobrir todo o espaço que está aqui sem o cordão, tá? Pra ele ficar assim, tá? Vou colocar a colinha aqui agora, vou enrolar e mostro pra você. Pronto, olha, ele vai ficar assim, com acabamento no fundo, e vai ficar certinho, tá? Ó, não cai, e fica um cestinho muito fofinho, tá? Então, o cestinho já está pronto, tá? Agora, a gente vai fazer, então, a cabecinha ali do nosso coelho. Então, agora, com o fio amigurumi soft, nós vamos fazer anel mágico. Dentro desse anel mágico, a gente vai trabalhar 6 pontos baixos. Então, uma correntinha, mais 5 pontos baixos, 2, 3, 4, 5. Então, temos 1, 2, 3, 4, 5. Com a correntinha, 6 pontinhos baixos. Vai fechar esse pontinho baixo, puxando aqui a sobra do fio, e vai trabalhar em carreiras circulares. Então, logo aqui, ó, no primeiro pontinho. Então, logo aqui no primeiro pontinho, eu já vou fazer um ponto baixo. Então, esse ponto já é o primeiro da segunda carreira, e eu vou colocar, então, o meu marcador aqui, entre o último ponto e o primeiro da próxima carreira. Vou fazer um aumento para cada ponto de base agora. 2 pontinhos para cada pontinho da carreira anterior. Então, nessa segunda carreira, eu vou ficar com 12 pontos baixos, sendo que o 11º e o 12º vai ser sempre onde está o meu marcador. Ele está ocupando o espaço de um aumento aqui. Então, 11 e 12. Vamos para a terceira carreira, então, eu já venho direto para o próximo pontinho, faço um ponto baixo. Já é o primeiro da terceira carreira, então, coloco o meu marcador de novo entre o último e o primeiro. Vou trabalhar agora um aumento, que são 2 pontos no mesmo espaço, e um ponto sem aumento. Um com aumento e um sem aumento, até completar toda a carreira e ter um total, então, de 18 pontos baixos. Já iniciamos aqui, então, a quarta carreira, tá? Na quarta carreira, eu vou fazer um aumento, que são os 2 pontos juntos, e 2 pontos sem aumento. Um com aumento, 2 sem aumento, vai ser essa sequência até o final, vamos ficar com 24 pontos baixos. Na quinta carreira, será um aumento e 3 sem aumentos, vamos ficar, então, com 30 pontos baixos. Na sexta carreira, nós vamos fazer um aumento e vamos trabalhar 4 pontos em sequência, finalizando, então, essa carreira com 36 pontos baixos. Na sétima carreira, será um aumento e 5 pontos sem aumentos em sequência. Vai totalizar, então, nessa sétima carreira, 42 pontos baixos. Na oitava carreira, um aumento, 6 pontos sem aumento nesta sequência, e vai ficar, então, com 48 pontos baixos. Na nona carreira, a gente vai trabalhar um aumento
e 7 pontinhos sem aumento, ficando então com um total de 54 pontos baixos. Então, chegamos aqui a 9 carreiras de aumento, que vai me dar então um total de 54 pontos baixos. Aqui a gente vai parar de fazer aumento e agora guarde essa informação, tá? Para as duas orelhas, você vai fazer 2 vezes esta sequência de aumentos, né? Que vai dar um total, então, de 54 pontos baixos e 9 carreiras. Vai fazer 2 partes dessa, reserva, faz novamente a terceira e aí sim a gente dá sequência para fazer o rostinho ali do nosso coelhinho, tá? Então, vai trabalhar o primeiro ponto já aqui da 10ª carreira. Coloca o marcador para você não se perder. E agora, aqui, então, você vai trabalhar 8 carreiras de 54 pontos baixos, tá? 8 carreiras de ponto sobre ponto. Como a gente já tem 9, então, nós vamos trabalhar um total de 17 carreiras, tá? Essas 9 que foram dos aumentos e mais 8 carreiras sem aumentos, totalizando, então, 17 carreiras, ok? Bem, então, terminamos aqui as 17 carreiras, tá? Que são aquelas 8 de repetições e mais as 9 que nós fizemos de aumento. E aqui, nesse momento, a gente já pode colocar os olhinhos e o focinho, porque a gente vai colocar o focinho aqui, ó, no início do nosso trabalho. Então, eu vou contar aqui, ó, do início do nosso trabalho, eu vou contar 2, 4, 6, 7. Entre a 7ª e a 8ª carreira, eu coloco um olhinho. E depois, eu dou aqui um espaço de 2, 4, 6, 7 pontos de distância entre um outro e o outro. E coloco o meu segundo olhinho. Travou, pronto. Agora, para facilitar, a gente já pode, então, fazer o bordado aqui do focinho do nosso coelhinho, tá bom? Então, eu vou pegar aqui, ó, bem no centro, onde a gente iniciou o nosso trabalho. Como ele já tá aberto, ó, eu posso bordar do avesso pro direito. Então, eu coloco minha agulha lá dentro, porque assim o nozinho fica lá pro lado de dentro já. Aí, venho aqui, ó, bem no centro, saio bem no início mesmo. E vou fazer um triângulo aqui. Então, eu vou contar 1, 2 carreirinhas. E vou contar 1, 2, 3, 4 pontinhos aqui, porque eu tenho um aumento bem aqui no meio, ó. 4 pontinhos de distância para desenhar o triângulo aqui, que vai ser o focinho do nosso coelhinho. Saio no mesmo espaço, ó, entro na onde eu saí, venho aqui de novo no mesmo espaço, para fechar, então, esse triângulo do narizinho dele aqui, ó. Fechei. Aí, agora, a gente vai preencher todo esse espaço aqui, ó, todo esse triângulo com o nosso bordadinho, tá? Então, é só ir bordando aqui, ó, de um lado pro outro, sempre saindo pertinho um do outro, ó, pra você ir enchendo o narizinho do coelhinho, tá? Ó, desce aqui. Aí, pode ir de um lado e de outro, de um lado e de outro, mas sempre usando o meio como referência pra finalizar o pontinho, tá? Você vai repetir esse processo até preencher todo o narizinho. Então, vai sair de um lado, desce do outro. Sempre usando a barreira que você criou, né? O desenho que você criou, como referência para não ultrapassar, tá? Para não passar dessa linha que você criou ali. Onde vai ficando branquinho, você pode voltar e preencher novamente. O importante é preencher todo o espaço.
Olha, depois que você preencheu, então, todo aquele triângulo que você desenhou, você pode reforçar aqui, porque pode sair um pouquinho aqui em cima, ó. Então, você passa um fiozinho aqui, ó, por cima do narizinho, ó, saindo do outro lado. Ó, bem de lá, da esquerda para a direita. E faz uma amarraçãozinha aqui, ó, para ele ficar mais focinho, mais bonitinho, tá? E aí, se você ainda tiver fio na agulha, você pode já dar continuidade para fazer a boquinha dele aqui, tá? Mas, se você tiver com pouco fio, você pode arrematar e começar a trabalhar, então, o bordadinho a partir do meio aqui, ó, a partir do miolinho de novo, tá? Então, vai descer uma, duas carreiras, vem aqui na lateral, mais ou menos na pontinha, ó, na pontinha da lateral do narizinho, que vai dar, ó, do meio, dois pontinhos. Pro outro lado, mais dois pontinhos. E, ó, aqui você desce a agulha bem no meio, tá? Ele vai fazer esta curvinha aqui, se você trabalhar desta forma. Aí, você vem aqui, ó, e passa a sua agulha pelo meio. Que ele já forma, então, a boquinha do coelhinho, tá vendo? Ele já fica aqui com a boquinha prontinha, tá? Aí, é só passar lá pra dentro o fio e arrematar. Que ele já vai formar o desenho aqui, ó. E aí, o focinho e a boquinha já vai estar pronta, os olhinhos também. Só falta colocar as sobrancelhas aqui, que a gente vai fazer com fiozinho preto. E terminar de fazer a cabecinha. Aí, para fazer o bordadinho, então, das sobrancelhas, a mesma coisa, tá? Coloca o fio na sua agulha, dá um nozinho na ponta e vem aqui, ó, por dentro do próprio trabalho, a gente vai colocar aqui, ó. Tá vendo? Eu vou fazer uma linha imaginária aqui, meio que na diagonal, ó. Então, eu vou deixar a sobrancelha dele caidinha aqui, ó, entre esses três pontinhos, tá vendo? Que sai aqui, ó, do meio do olhinho pra lateral, tá? E duas carreiras acima do olhinho. Que é bem fácil, é só fazer os pontinhos na transversal. Ó, sai do outro lado, saiu aqui. Prontinho. É fininho assim mesmo, tá? Vou descer aqui, ó, do outro lado para ficar com dois cabos e já vou sair aqui, ó, do outro lado, onde eu vou fazer a minha próxima sobrancelha. Então, uso a referência, duas carreiras para cima, como a gente fez aqui, ó, a mesma carreira, tá? Bem em cima do olhinho. Trabalha aqui e desce 3 pontos aqui, ó, na lateral também, tá? Ó, 1, 2, 3, sai no mesmo lugar, como lá a gente fez 2, aqui também eu vou fazer 2. Desce, e aí a gente arremata aqui pro lado do avesso. Toda essa parte vai ficar com enchimento. Então, não tem problema que sobra os fiozinhos, a gente pode deixar todos eles aqui dentro. Porque vai esconder, tá? Aí, olha só, a carinha dele já tá quase pronta. Agora, então, a gente vai iniciar novamente as diminuições, tá? A diminuição, ela vai ser o inverso do que a gente fez nos aumentos, tá? Então, na carreira de aumento, a última carreira de aumento que a gente fez, nós trabalhamos um aumento, tá? E, ó, 3, 6, 7 pontos sem aumento. Agora, a gente vai inverter, tá? Então, agora a gente vai trabalhar 7 pontos e uma diminuição. Que aí, vai diminuindo sempre de 6 em 6. Então, marcador, primeiro pontinho, o marcador, né? E vai trabalhar, então, 7 pontos e uma diminuição. 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Uma diminuição que é pegando a alcinha do ponto, a alcinha da frente do ponto seguinte, mais a alcinha do ponto seguinte, tá? Então, os dois próximos pontos, eu pego a alcinha de cada um deles pela frente, faço ponto baixinho aqui. Então, eu já fiz uma diminuição, tá? Vai repetir esse padrão de 7 e uma diminuição até o final e vai ficar, então, com
48 pontos baixos no total desta carreira, ok? Então, concluímos aqui a 18ª carreira. Agora, a gente vai para a 19ª carreira, onde você vai trabalhar 6 pontos baixos. 3, 4, 5, 6 e uma diminuição. E vai ficar, então, aqui com um total de 42 pontos baixos. Aqui na 20ª carreira, você vai trabalhar 5 pontos baixos em sequência e uma diminuição. Vai finalizar, então, esta carreira com 36 pontos baixos. Aqui na 21ª carreira, você vai trabalhar 4 pontinhos baixos e uma diminuição, ficando, então, com um total de 30 pontos baixos nesta carreira. Agora, aqui, então, na 22ª carreira, você vai trabalhar 3 pontos baixos e uma diminuição. Vai ficar, então, com um total de 24 pontos baixos, tá? Agora, aqui, você vai trabalhar 2 pontos baixos e uma diminuição. Vai finalizar essa carreira, então, com 18 pontos baixos. Quando a gente finalizar essa carreira, a gente vai colocar o enchimento, porque a abertura aqui vai ficar bem pequenininha, tá? Então, olha, aqui com 18 pontos, a abertura já ficou bem pequenininha. Então, a gente aproveita e coloca, então, o nosso enchimento, tá? A nossa fibra siliconada. Aí, você vai decidir se você quer essa cabecinha bem estruturada, bem cheinha ou mais molinha, com pouco enchimento, tá? Aí, você que decide. Eu vou deixar ela média, tá? Eu não vou nem colocar muito enchimento e nem deixar ela tão dura, porque a gente ainda vai modelar essa carinha aqui, a gente ainda vai dar uma característica diferente aqui pro nosso coelhinho, ok? Então, ó, ela vai ficar, ó, pra mim, ela tá bem molinha, tá vendo, ó? Porque eu vou moldar ela aqui ainda. Então, ela tá de média pra bem macia. Aí, agora, então, a gente vai trabalhar nesta penúltima carreira, a gente vai trabalhar um ponto baixo e uma diminuição. Totalizando, então, 12 pontos baixos nesta penúltima carreira, ok? Chegamos, então, aqui, ó, na nossa última carreira. Nesta última carreira, a gente vai trabalhar uma sequência de 6 diminuições, tá? Então, eu vou diminuir todos os pontos baixos, ó. A cada 2, eu faço um. E vai me dar um total de 6 pontos baixos, que são exatamente os mesmos 6 pontos que a gente iniciou o nosso trabalhinho. Então, tá aqui, ó, a última carreira, com 6 pontos baixos, 6 diminuições, vai ficar bem fechadinho. Eu vou deixar um pedacinho do meu fio aqui de aproximadamente uns 50 centímetros, porque eu vou usar ele depois para moldar o rostinho, a carinha ali do nosso coelhinho, tá? E eu vou fechar agora essa última carreira para que ela fique como no início. Então, eu vou fechar com um falso anel mágico. Então, ó, passei o fio pela agulha. Essa última laçadinha, já passo o meu fio por dentro dela, pra fechar, né? Pra não correr o risco de desmanchar. E aí, eu vou pegar todas as alcinhas desse ponto que eu acabei de fazer, ó. Desses 6 pontinhos que eu acabei de fazer, e vou passando o meu fio por elas, tá? Pra que ele fique, então, aqui, ó, bem fechadinho. Aí, é só a gente empurrar agora lá pra dentro. Pode sair em qualquer cantinho aqui, porque a gente vai continuar usando esse fio depois, tá? Vou deixar ele reservadinho aqui, mas a gente vai continuar usando ele depois. Ok, ó? Vai ficar fechadinho, bem fechadinho, pra não correr o risco de soltar. Aí, ó, tá estranho, ele tá com uma cara bem gordinha, a gente vai acertar depois. Agora, a gente vai, então, para as orelhinhas. Bem, então, pessoal, para fazer as 2 orelhinhas, nós vamos precisar de 2 círculos deste daqui.
que é a mesma base de aumentos lá da cabecinha, tá? Então, a gente vai aumentar até um aumento 7 pontos baixos, que é o total de 54 pontos baixos na carreira, tá? Terminou de fazer o seu círculo, você vai dobrar, tá? Olha, aqui é o avesso, tá? E aqui é o direito, dá pra ver a diferença. Então, você vai dobrar ele aqui pro lado direito para formar a orelhinha, tá? Aqui é onde a gente acabou de trabalhar esses pontinhos, né? Então, você ainda tá com o fio na agulha. Você vai fazer aqui, ó, uma alcinha, ó, vai pegar uma alcinha da ponta de cá, que você acabou de dobrar, com a ponta de lá, e vai fazer o primeiro ponto baixo, ó, um ponto baixo. Vai pegar de novo uma alcinha do segundo ponto, uma alcinha do segundo ponto da outra abinha aqui. E vai fazer um ponto baixo. Então, nós fizemos 2 pontinhos baixos aqui. Agora, ó, só nessa, ó, tá dobrado aqui a parte de cima, a parte de baixo. Só nessa parte de baixo, eu vou trabalhar em sequência 22 pontos baixos, tá? Então, eu já tenho 2 aqui que eu fiz, agora eu vou trabalhar mais 22. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, eu fiz 2 pontos baixos aqui, onde eu prendi as 2 pontinhas, trabalhei mais 22 pontos baixos, tem um total de 24. Como eu dobrei ao meio e a gente tinha 54, isso significa que eu tenho 27 pontos para cada lado. Então, agora aqui, ó, nos últimos 3 pontos baixos, eu vou fazer a mesma coisa que a gente fez lá embaixo. Pego a alcinha de cima com a alcinha de cima. 1, 2 e 3, nas 2 últimos laçadinhas aqui, tá? Então, a gente fechou aqui a nossa orelhinha, ó, ela vai ficar desta forma aqui, fechadinha, essa parte um pouquinho menor, essa parte um pouquinho maior, que é a parte de trás, que vai ficar atrás da cabecinha. Então, agora aqui, olha, já tenho as minhas 2 orelhinhas prontas, né? Fechei. Essa parte que é mais gordinha, ela fica na frente, tá? Ó, essa que ficou menor, que é a última carreirinha, fica atrás, e no outro a mesma coisa. Então, você vai pegar a cabecinha do seu coelho aqui agora, ó, e vai colocar uma orelhinha de um lado e a outra orelhinha do outro lado aqui, tá? Mais ou menos, você vai usar de referência aqui, ó, a sobrancelha. Então, você usa mais ou menos essa referência aqui, ó, na mesma direção da ponta da sobrancelha. E vai contar 1, 2, 3, 4, 5 carreiras, tá? E na 5ª carreira, então, você já pode pregar uma orelha de um lado e do outro lado vai fazer a mesma coisa, 5 carreirinhas e coloca aqui do outro lado, tá? Ela vai ficar abaixadinha assim mesmo. Então, é só costurar aqui onde nós fechamos aqueles 3 pontinhos, ó. Você vem e prende esses 3 pontinhos aqui, ó, na lateralzinha da cabeça, tá? 3 pontinhos em sequência, 2 e 3. Prende aqui na lateral, tá? Aí, você já vai descer aqui, ó, direto e atravessa lá pro outro lado da cabecinha, saindo bem aonde você vai começar a pregar a outra orelha, tá? Ó, 3, 5, na direção da ponta da sobrancelha, sai no mesmo lugar aqui, ó, onde você vai pregar a outra, porque assim você já deixa as 2 alinhadas. Ó, pode puxar, tá? Pra ele ficar com esse formato mesmo, pra ele dar uma deformadinha aqui e afundar um pouquinho onde vai ficar a orelha, tá? De propósito, porque assim você já vai moldando a cabecinha. E vai fazer a mesma coisa, tá? Ó, vai pegar aqui, ó, o lado que é maior da orelhinha, que é onde a gente fez o contorno, tá? Então, é esse lado aqui. E vai costurar os 3 pontinhos novamente, tá? Então, pega aqui bem na pontinha. E aí, vai fazer aqui, ó, os 3 pontinhos. 1, 2
e 3. Tá? Quando você terminar o terceiro, você pode vir aqui, ó, voltar um pouquinho o fio, porque é o mesmo, tá? Ó, passa por dentro da orelhinha, vem bem aqui na pontinha. Bem aqui na pontinha, ó, e desce por um ponto, ó. Por um pontinho aqui do outro lado, para não descer no mesmo espaço. E pode sair aqui do outro lado, na outra orelhinha de novo, para você poder puxar o fio e dar essa amassadinha aqui, ó, tá? Ó, para ele ficar mais amassadinho, com essa carinha mais amassadinha onde fica a orelhinha, tá bom? Pode descer, sair aqui atrás. Como o fio é da mesma cor, você pode descer ele de novo para poder cortar com segurança, tá? Pode até dar um nozinho lá dentro e puxar, para ele não soltar. Olha, a carinha dele já tá bem fofa, né? Aí, agora, a gente vai voltar aqui, ó, trabalhar com aquele fio que a gente deixou na espera, o fio do acabamento, tá? Então, vai colocar o fio que você deixou na sobra ali, ó, reservado. Saiu aqui, né, no caso, em qualquer lugar que você tenha saído. Você tenta voltar agora pelo mesmo espaço onde você saiu, e a gente vai sair bem aqui, ó, bem embaixo do olho dele, tá? Ó, bem embaixo do olhinho do coelho, sai a primeira ponta do nosso fio. Aí, agora, a gente vai dar uma afundada nesse olhinho aqui, tá? Então, eu venho aqui, ó, pro próximo pontinho, o máximo que eu conseguir deixar perto, mas sem sair no mesmo espaço. E saio aqui, ó, embaixo do outro olhinho, tá? Ó, do outro lado aqui, tá? E aí, a gente vai apertar para que ele afunde aqui um pouquinho o olhinho. Ó, ele dá uma afundadinha, tá vendo? Uma afundadinha e sobe um pouquinho aqui o narizinho. A mesma coisa aqui do outro lado, saio lá do outro lado. Ó, dou uma apertadinha para eles ficarem mais juntinhos, tá vendo? Ó, eles ficam mais afundadinhos, afunda aqui e fica mais juntinho, tá? Vou descer ele aqui agora e vou sair aqui do ladinho da bochecha, mais ou menos na altura do narizinho aqui, ó, tá? E vou apertar aqui um pouquinho, ó, num pontinho bem próximo. Vou apertar e sair aqui embaixo para dar uma ajustada, deixar ele com um pouquinho de bochecha, ó. Ó, dá uma apertadinha para ele fazer um pouquinho de bochecha aqui, tá vendo? Aí, para que a gente não corra o risco de soltar, aqui embaixo eu vou dar um nozinho no último ponto. O nozinho que eu falo é, ó, passa por um pontinho, puxa a laçada e passa por dentro, só para amarrar esse fiozinho aqui embaixo da cabecinha dele, tá? Ó, assim aqui já fica amarradinho, já fica com a bochechinha, tá vendo? E venho aqui do outro lado, no mesmo espacinho, ó, na mesma direção, aliás, ó, na mesma direção, na outra bochechinha, e vou fazer a mesma coisa. Saio aqui do lado. Aqui eu não puxo muito, porque não vou apertar aqui, né? Eu não tenho intenção de fazer, moldar aqui embaixo, a minha intenção é aqui. Então, aí eu venho aqui, ó, do ponto, novamente. Posso sair no mesmo espaço, inclusive, aqui, ó. E aí, sim, eu puxo pra ele fazer essa bochechinha, tá? E aí, você vai acertando pra ele ficar com essa carinha mais gordinha aqui embaixo. E mais com o olhinho mais afundadinho, tá? Vai dando uma expressão pro seu coelhinho. Quantas vezes você pode fazer isso? Quantas vezes você achar que for necessário para moldar, para deixar ele com a carinha que você deseja, tá? Vou dar mais uma apertadinha aqui, que eu não estou satisfeita ainda. Pronto. Agora sim. Agora ele ficou com uma carinha de coelhinho fofo, tá vendo, ó?
Aí ele fica com o narizinho aqui, ó, fica com a pontinha, aí fica diferente, tá? Aí eu já vou deixar aqui, ó, já vou sair mais ou menos na metade da cabecinha, aqui embaixo, bem, mais ou menos não, bem na metade, né, ó. Com esse fio ainda mesmo, porque agora a gente vai colocar a cabecinha no nosso cestinho, tá? Porque ela é a tampa do nosso cestinho. Então, agora, ó, vou pegar o cestinho, aqui onde a gente finalizou, tá? Que é onde fica sempre com a partezinha mais feia, é onde eu vou colocar a cabecinha do nosso coelho, onde eu vou costurar a cabecinha aqui. Então, ó, o fio saiu bem centralizado aqui, tá? Aí, você coloca a cabecinha nessa direção mesmo, onde tá ali mais feio, porque a gente vai colocar um lacinho que é opcional, mas que você pode colocar, inclusive, vai ajudar a tampar isso, né? Ó, então, você vai costurar essa cabecinha na parte do cestinho aqui agora, ó. O equivalente aqui é uns 3 pontinhos a gente vai costurar, tá? Pronto, olha só, ele tem que ficar assim mesmo, tá? Porque a cabecinha é a tampa do nosso porta-bombons, tá? Então, é aquele negócio, ele vai estar sempre olhando pra você, ó. Ele fica como se o coelhinho estivesse com a cabecinha inclinada pra trás, olhando pra você. Então, é essa posição mesmo que tem que ficar, ó, tá vendo? Então, aqui ele fica retinho, com o narizinho apontando pra cima. Eu coloquei, então, aqui o equivalente a 3 pontinhos, tá? Que é o que pra mim deu aqui. Aí, é só você arrematar. Então, agora, aqui, ó, vira o coelhinho com a cabecinha pra você. Aí, você vai, opcional essa parte, tá? Mas, fica bem bonitinho. Um lacinho na cor que você preferir aí, tá? Passa, ó, por trás da cabecinha do coelhinho. Vem aqui na frente, dá um nozinho, bem simples, tá? E aí, você vai fazer um lacinho aqui, ó. Um lacinho bem simples. Segura uma pontinha, a outra. Puxou. Ó, e aí, ele vai ficar assim, ó. Olha que fofinho. E aí, ele vai ficar assim, olha só que fofinho que ele fica, tá? Aí, os bombonzinhos vão aqui dentro. E a gente vai fazer agora o rabinho dele aqui, que é bem fácil também de fazer, tá? Então, para fazer o rabinho dele, nós vamos usar os 2 dedos aqui. E vamos passar umas 20 voltas nesses 2 dedos, ó. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vou deixar um pedaço aqui para eu poder amarrar. Tá? Aí, eu vou passar essa laçadinha por dentro aqui, ó, do meu dedo, para poder prender uma lateral, ó, prendi essa. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado, ó, coloco a agulha, ó, o fio passou por cima, coloco a agulha, puxei e arremato, ó, puxo aqui. Pronto, já separei os 2 aqui do meio, agora é só tirar dos dedos e reforçar essa amarração aqui, tá? Então, agora eu passo aqui, ó, por entre os 2, todos eles, né? E amarro. Tá? Pode caprichar na força, pra ele ficar bem firme mesmo, não ficar soltando depois, tá bom?
Eu corto todas as voltinhas aqui, ó, onde o fio dobrou, eu vou cortar todos. Onde o fio dobrou do outro lado, a mesma coisa. Aí, dá uma juntada neles. Aí, agora a gente acerta pra ficar bem uniforme, né? Ficar menos... com essas pontinhas aqui não ficarem tão salientes. Ele vai ficar assim. Ele fica irregular mesmo, tá? Não é um pompom, é um rabinho. E aí, você vai colocar agora o pomponzinho que a gente fez pra fazer as vezes aqui do rabinho. Então, bem na direção da cabeça, né? No sentido oposto, você pode colocar, você pode amarrar, então, esse pomponzinho aqui, ó. Passa um nozinho através dos pontinhos que a gente arrematou ali, ó. E pode fazer uns 2, 3 nozinhos. Como ele é um pomponzinho, a gente corta na altura do pompom aqui, ó. Ele se mistura. E pronto, ó. Olha, o rabinho já tá pronto também. Aí, é só colocar os seus bombons aqui dentro. Fechar com a cabecinha. E... ele vai ficar assim, todo charmoso, todo bonitinho. E aí, é só presentear ou vender, né? Bem, pessoal, então é isso. Terminamos aqui o nosso coelhinho. Olha que fofinho. Eu espero que vocês tenham gostado e aproveitado o meio da aula. Que vocês façam bastante, presenteiem bastante, vendam bastante. E se vocês fizerem, não esqueçam, usem a hashtag Sempre Círculo, marquem a Círculo nas redes sociais, me marquem nas redes sociais, Sil Todeschini, porque a gente ama ver o trabalho de vocês, tá bom? Muito obrigada pela presença aqui até o final, um beijo no coração de todos e tchau, tchau!